Você conhece toda a verdade da palavra de Deus? Você quer conhecer a verdade? Eu me comprometo nesse momento a compartilhar com você toda a verdade da palavra de Deus. Sabe por quê? Lá no livro de João, capítulo 8, versículo 32, fala assim: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Então, eu quero apresentar para você 5 versículos da Bíblia que apresentam 5 verdades. Mas antes, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: "A casa de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade." Como nós aprendemos aqui nesse verso, a igreja do Deus vivo, o que sustenta ela é a coluna e fundamento da verdade. E a Bíblia apresenta 5 colunas da verdade que sustentam a igreja do Deus vivo. Você quer descobrir quais são essas colunas da verdade? Então continue comigo. A primeira coluna da verdade você vai encontrar lá no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Acompanhe aí comigo, que diz assim: "Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação." Aqui está a primeira coluna da verdade, que é o próprio Deus. Então, a igreja do Deus vivo, ela tem que ter o próprio Deus nessa igreja como coluna da verdade. Vamos aprender a segunda coluna, que está lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6. É um verso bem conhecido, que Jesus diz assim: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Aqui o próprio Jesus se intitula ser a verdade em pessoa. Jesus é a verdade. Então aqui no texto nós aprendemos a segunda coluna da verdade. A terceira coluna da verdade está lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 6, que diz assim: "Este é aquele que veio por meio da água e por sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e também por sangue. E o Espírito é o que testifica." Por quê? Porque o Espírito é a verdade. Aqui o texto esclarece que a terceira coluna da verdade é o próprio Espírito Santo. Que maravilha! Nós aprendemos até aqui as 3 colunas da verdade, mas são 5 que a Bíblia apresenta. Então restam mais 2. Você está curioso para saber qual é a 4ª coluna da verdade? Vamos ver a resposta à luz da palavra de Deus? Está lá no livro de João, capítulo 17, versículo 17, que diz assim: "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." Então aqui a própria Bíblia, no livro de João, capítulo 17, versículo 17, ela fala que a própria palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, é a verdade. Então eu quero fazer um exercício com você antes de nós aprendermos aqui a 5ª e última coluna da verdade. O exercício é o seguinte: você já imaginou uma igreja sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo e sem a Bíblia? Seria um fracasso. Uma igreja não subsiste sem esses 4 componentes aqui, sem essas 4 colunas. Mas agora eu te pergunto, e se essa igreja tiver Deus, tiver Jesus, tiver o Espírito Santo, mas não tiver a Bíblia? Ela não é a igreja do Deus vivo, segundo 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, como nós lemos. Porque a igreja do Deus vivo, ela é coluna e fundamento da verdade. Então vamos aprender qual é a 5ª e última coluna da verdade que a própria Bíblia apresenta? Abra sua Bíblia no livro de Salmo capítulo 119, versículo 151, que diz assim: "Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade." Todos os mandamentos de Deus são a verdade. E aqui a gente encontra a resposta para a 5ª coluna da verdade. Vamos recapitular todas então? A primeira coluna da verdade é Deus, a segunda, Jesus, a terceira, o Espírito Santo, a 4ª, a Palavra de Deus
e a quinta, todos os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos lá de Êxodo capítulo 20. Então, para finalizar aqui, eu quero convidar você a abrir a Bíblia pela última vez no livro de João, capítulo 8, versículo 44, que diz assim: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Aqui nós aprendemos no meio do texto, falando que Satanás não se firmou na verdade. Satanás conhece toda a verdade. Ou você acha que Satanás não conhece a Deus, não conhece a Jesus, não conhece o Espírito Santo, não conhece a Bíblia e não conhece os 10 mandamentos? Conhece sim, e até melhor do que nós. Mas nem por isso ele deixa de ser diabo, porque ele conhece. E aqui tem uma lição muito importante que eu quero encerrar aqui. Meus amigos, não basta nós conhecermos a verdade na teoria, nós precisamos conhecer na prática também. Satanás só é Satanás porque ele não vive a verdade na prática. Ele conhece na teoria, mas não vive na prática. E quando nós conhecemos a verdade, toda a verdade, e não vivemos na prática, nós estamos na mesma condição do inimigo de Deus. Então, procure uma igreja onde ensine toda a verdade. Faça uma análise você mesmo. Aonde você vai, tem Deus, tem Jesus, tem o Espírito Santo, tem a Bíblia e tem os 10 mandamentos? Então não perca tempo. Procure um lugar onde ensina toda a verdade e também onde pratica toda a verdade, incluindo os mandamentos de Deus, que é a quinta coluna da verdade. E não seja enganado. E então você irá ser liberto pela verdade, assim como João 8,32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um forte abraço, obrigado pela tua presença aqui e até o nosso próximo encontro aqui pela TV Cidade Verde.